Boa noite, gente boa. Deus abençoe. Que momento especial da nossa semana. Começamos a nossa semana louvando a Deus, adorando ao Senhor. É precioso. Queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês. Não sei quantos de vocês já passaram pela situação de estarem em um determinado lugar e nesse lugar vocês não terem ninguém favorável a vocês. Todo mundo olhando para vocês contra. Assim, tipo como ser vaiado no estádio adversário. Isso já me aconteceu literalmente, né? De estar jogando em algum lugar e aí cada coisa que você faz errado, né? Se você dá um passe errado, se você dá um chute errado, mesmo se você faz certo, a pessoa está falando coisas para você, o adversário está dizendo coisas para você, te provocando e tal. Às vezes a gente não teve nessa situação esportiva, mas alguns de nós, às vezes dentro do trabalho, de repente você está num ambiente de trabalho e o pessoal que está no trabalho está contra você. Não gostou da sua cara, de repente você é o querido do chefe, ou talvez nem o chefe você é querido. As pessoas te olham de uma forma com contrariedade, não gostam do seu trabalho, não gostam das coisas que você faz, estão olhando cada movimento que você toma para te condenar, para dizer alguma coisa. Às vezes a gente passa isso na família também, toma uma decisão que não agrada a maioria e as pessoas ficam nos vaiando, ficam a todo momento, a toda oportunidade nos dizendo uma coisa, nos dando uma palavra desagradável, incômoda, porque a gente fez um movimento que desagradou nossa família e as pessoas. Não sei quantos de vocês, quantos já passaram por alguma dessas situações assim, de sentir assim? Às vezes até na igreja, daqui a pouco, você esteve numa igreja ou numa situação assim, que as pessoas estão com uma visão contrária com você, entendeu? Tudo que você faz é visto com suspeita, ou é visto de uma forma com contrariedade. Isso pode acontecer. E acontece com quem serve a Deus também. E é interessante, isso aconteceu especialmente com Neemias. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para nós lermos esse texto. Texto do capítulo 6 de Neemias. E não é só uma situação pontual. Se nós vamos prestar atenção, se nós vamos ampliar nossa compreensão, nós vamos perceber que ser vaiado em estádio adversário é a condição do cristão, do homem, da mulher, do jovem que determinou em seu coração, que ouviu o evangelho e disse a Deus: eu vou te seguir. Toda vez que nesse mundo um ser humano diz para Deus, sim, uma vez que um ser humano determina no seu coração, eu vou seguir a Jesus, eu vou seguir o Evangelho, eu vou buscar a Deus, toda vez que tomamos essa decisão, nós começamos a entrar no estádio adversário. E não há exceção. Todos nós que decidimos buscar a Deus, vamos entrar em um ambiente contrário. Vamos entrar em um ambiente no qual somos vaiados. Muitas vezes. E que esse ambiente não nos favorece. Esse ambiente não nos ajuda. Esse ambiente não vai nos jogar para frente. Oh, que bom que você está buscando a Deus. Não, você vai entrar num momento e numa situação na qual você vai ouvir muitas vaias. Muitas vaias. Porque nesse mundo, se você quiser fazer uma coisa ruim, você logo encontra apoio. Nesse mundo, você decidir fazer uma bobagem. Às vezes eu vejo... Eu aconselhei muitas pessoas que tinham dependência química. Muitas pessoas. E algumas dessas pessoas não conseguiram se livrar da dependência química.
E era tão interessante que essas pessoas às vezes iam para outro lugar para se tratar e abandonavam o tratamento. E no primeiro dia que abandonavam o tratamento, saíam do local onde estavam internados, eles encontravam parceria para a droga. Rapidamente, descobriam. Porque nesse mundo, se você determinar fazer o mal, você vai encontrar todo o ambiente favorável. Todas as coisas vão contribuir para você praticar o mal. Porque esse é o ambiente espiritual no qual nós vivemos. Dificilmente vai haver um freio, a não ser a justiça, a não ser o medo de que seja punido e tal. Mas se você quiser fazer o mal nesse mundo, você vai ter muitos problemas, você vai ter poucos problemas, as coisas vão te favorecer. Agora, se você determinar, você quer buscar Deus, que você quer servir a Deus, você vai entrar num ambiente contrário. Você vai entrar num ambiente hostil, e não é um ambiente geográfico. Presta bem atenção, não é um ambiente geográfico, é um ambiente espiritual. É como se você estivesse em um outro ambiente espiritual, visto de uma forma diferente, apontado pelas pessoas e enxergado de uma forma completamente diferente que você foi antes. Eu me lembro que quando eu não era cristão, eu era da pá virada, assim, eu incomodava muito a minha vizinhança, com certeza incomodava, mas eu nunca tive tanto problema e tantos ataques e tantas brincadeiras de mau gosto e tantas tentativas de me desanimar quanto quando eu decidi servir a Deus. Quando eu decidi servir a Deus, eu levava a minha Bíblia para ir para o culto, para pegar o ônibus na esquina. Eu tinha que passar toda a rua, esquina. Imagina, né? Aquele Fabiano que aprontava, daqui a pouco foi visto no meio da rua carregando uma Bíblia preta na sua mão. Naquela época os crentes carregavam a Bíblia. Hoje em dia os crentes gostam de botar em alguma coisa e esconder, né? Imagina que vão descobrir que você é crente, né? Aí você vai ser mais visado, né? E aí eu passava na rua e sempre tinha algum amigo, algum colega de outros tempos que tinham medo de mim. Agora eles diziam: "Ei, Beato!" Chamavam de Beato. E aí, "Oh, aleluia!" gritavam. "Glória a Deus!" E as brincadeiras se sucediam de todo tipo. Eu provei essa verdade espiritual. Quando eu estava disposto a fazer o mal, eu não tinha tanta oposição quanto eu tive quando eu me dispus a buscar Deus. E eu quero dizer para você, quando você se dispõe a buscar Deus, quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, que não é só vir na igreja, quando você se dispõe, porque isso vai, olha, para a igreja até o diabo vem, entendeu? Até o diabo vem na igreja. Isso aí, você vê lá na sinagoga, a primeira manifestação do diabo foi numa sinagoga. Lá estava o diabo escondidinho na sinagoga. Não é isso, né? Servir a Deus, buscar a Deus, é quando você se determina no seu coração, não somente a confessar Jesus, mas viver do jeito de Jesus, promover a paz, né? Paz, justiça e alegria, como citou a pastora Cláudia na outra pregação. Quer dizer, quando você se determina a promover a paz, a justiça e a alegria do Espírito Santo nesse mundo, você encontra um ambiente desfavorável para você. Você vai ser vaiado. Você vai ser vaiado. E nós vamos ler um texto de Neemias, que Neemias, o que Neemias estava fazendo quando ele construiu o muro? Quando ele construiu o muro e se determinou a construir o muro, ele estava reconstruindo a autoestima, a vida espiritual, a proteção daquela cidade chamada Jerusalém. Aquilo era um ponto nevrálgico da nação, era o coração. Então, quando ele estava construindo aquele muro, ele estava trazendo proteção, segurança, para que a capital do país pudesse prosperar novamente e não tivesse sujeita aos inimigos que entravam e saíam a hora que queriam. Havia uma proteção.
E era isso que Neemias estava fazendo. Ele estava promovendo o quê? Justiça, paz. Era uma forma prática de fazer isso. E ele se determinou, eu vou levantar esse muro. Só que está uma destruição total. As pessoas estão com moral lá embaixo. As pessoas estão sem esperança, as pessoas estão sem vontade. Nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos mudar a história dessa nação. Ele se moveu com os seus contatos, com as pessoas que estavam perto dele e empreendeu. Quando ele começou a empreender, embora ele tivesse alguns apoios, logo no lugar onde ele estava trabalhando, ele começou a ter forte oposição. Forte oposição. Vaias que estavam dispostos, essas vaias desses homens, esses homens estavam dispostos até mesmo a matar Neemias, se eles encontrassem uma oportunidade. Então, irmãos queridos, você que está aqui, você determinou no seu coração buscar Deus? É isso que você decidiu para a sua vida? Porque se você não decidiu isso, fica tranquilo. A estrada, a autopista da maldade, da distância de Deus é bem tranquila. Não tem nenhum problema. Você vai, as forças do mal vão deixar você soltinho. Vai, pode ir tranquilo, ninguém vai mexer com a sua vida. Agora, se você determinou no seu coração buscar Deus, se você disse no seu coração, a minha vida é essa direção que eu vou, é em direção a Deus, em direção a Jesus, em direção ao propósito de Deus, você precisa estar preparado, você precisa estar habituado, que você vai encontrar forte oposição. Você vai ouvir muitas vaias. Às vezes dos lugares mais surpreendentes, de todos os tipos. E nós temos que estar preparados para isso, gente. O crente hoje, os cristãos, nós vivemos numa época de facilidades. Nós vivemos numa época de acomodações. Nós vivemos numa época de desculpas, de justificativas. Nós vivemos numa época mole, que não se determina. Uma época frouxa, que não se coloca os pés e diz, não, eu vou seguir por esse caminho. Então nós precisamos ter claro isso. Você que está aqui. Nós temos que, como povo, entender que se nos propusermos a servir a Deus, é preciso ter firmeza. É preciso desenvolver a capacidade de ouvir vaias e continuar apesar das vaias. E fazer as coisas, mesmo que você tropece, mesmo que você tenha que andar aos trancos e barrancos, mas continuar firme em direção àquilo que Deus quer para a sua vida. Porque eu vou dizer algo que eu tenho percebido. Ontem nós estivemos em Rio Grande pregando, eu e a Cláudia. Estivemos pregando na igreja do Nazareno. E estivemos pregando para um grupo de casais, foi muito bom, fomos muito bem recebidos. Foi um momento muito especial na noite de sábado. E tinham muitos casais lá e pessoal muito receptivo. Mas uma coisa que meu coração me chamou a atenção, porque o pastor foi um homem que eu conheci há uns 30 anos atrás, quando nós estávamos trabalhando em alguns papéis da convenção. E ele teve um problema na igreja de liderança e ele nem era pastor. E a liderança acabou caindo justamente para ele, porque ele disse, bom, então vamos ter que fechar a igreja. Tivemos um problema com o pastor, não tem ninguém, sabe? E ele se dispôs, ele assumiu aquela igreja, porque tinha a noção dentro do seu coração que ele não poderia estar na obra de Deus e deixar uma obra e um povo ser abandonado assim do nada. E quando eu refletia sobre a vida dele e sobre toda a trajetória dele, eu fiquei pensando assim, que Deus não se preocupa nem está procurando em nós grandes talentos. E que ao longo da minha história eu tenho visto tantos grandes talentos andarem por caminhos que envergonham o Evangelho,
não aguentarem as vaias e as dificuldades, ficarem pelo meio do caminho e deixando muitas vezes a igreja envergonhada, com problemas e tantas outras coisas. Mas eu tenho visto, quem faz a diferença são pessoas que permanecem fiéis ao longo do tempo. Elas podem não ter humanamente um brilho, elas não têm brilho. As pessoas que eu tenho visto fazer a diferença, eu estou falando sério, porque eu fui uma pessoa em outros tempos. Quando eu era jovem, eu acreditava muito no talento, no dom. Eu pensava assim, ó, o cara tem o dom, o cara fala bem, o cara sabe pregar, o cara ora, o cara, sabe, tem os atributos visíveis, exteriores de alguma coisa. Eu tenho visto que isso é palha diante de Deus. Deus procura corações fiéis. Pessoas que são capazes de suportar o teste do tempo. Pessoas que aguentam o repuxo quando a temperatura não é favorável, quando está muito quente, quando está muito frio. Elas, sem nenhum brilho especial humano, elas sentam o pé no chão e dizem, eu vou ficar aqui. Quando o vento é contrário e eles não conseguem correr, eles caminham, bem devagarinho. Quando a vida lhes dá um tombo, eles vão engatinhando, mas eles continuam caminhando. São pessoas fiéis, são pessoas apegadas, são pessoas que não ouvem as vaias, não ouvem as vozes contrárias, não ouvem aqueles que tentam desanimar de uma forma ou de outra, aqueles que dizem palavras para quebrar a gente pelo meio. Porque muitas vezes existem pessoas que vêm nos quebrar ao meio. Nos dizem palavras até que ficam marcadas na paleta. Mas quem é fiel não permite que essas coisas o dobrem. Se apegam mais a Jesus. Olham mais para Jesus. Tiram mais os olhos das pessoas e ficam fixadas em Deus. Eu tenho tido muitas decepções, como você tem tido muitas decepções. Decepções enormes eu tenho tido na minha vida. Ministerial, pessoal. Mas cada vez que vêm as decepções, mais eu me determino a olhar para Jesus. Eu quero incentivar você. Porque você, à medida que vai progredindo o tempo, quanto mais velho você fica, por isso que os velhos podem ficar amargos. Podem ficar, eles não vão ficar se guardarem em seu coração. Mas os velhos podem ficar amargos. Você sabe, esse é o segredo pelo qual, a razão pela qual os velhos ficam amargos, porque eles veem muitas coisas. Quando você é novo, você vê pouca coisa. Quando você tem 20 anos, você viu pouco da vida. Agora, quando você tem 60, 70 anos, 50, como eu, você já viu muita coisa. E esse acúmulo de coisas pode azedar o teu coração. Você pode pensar, puxa vida, que horror, não dá para confiar mais em ninguém, trabalhar na obra, buscar Deus, tudo isso aí é vazio. Você pode ficar assim, se você não olhar para Jesus. Agora, se você olhar para Jesus, você vai ficar ainda mais forte, porque você vai ver que é dele que vem toda a nossa força, toda a nossa esperança está fundada em Jesus. Não são em pastores. Graças a Deus não estão nos pastores. Graças a Deus. Graças a Deus não está em nenhuma mulher e nenhum homem. E é para aí que nós precisamos olhar. Mas você pode ter certeza que quando você fizer isso, você vai ser muito vaiado. Você vai ouvir muitas vaias. Vamos ler o texto bíblico. Capítulo 6 de Neemias. Diz assim: Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares, quase no final.
Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem. Olha que lindo, eu amo esse texto. Bom que a gente pudesse fazer isso, decorar esse texto e dizer, estou envolvido com uma obra muito importante. Vocês podem dizer isso? Será que vocês podem dizer isso? Estou envolvido com uma obra muito importante? Você pode dizer, meu irmão? Você realmente está envolvido numa obra muito importante ou você está construindo o seu reino? É? Você pode dizer, coração livre, aberto, estou envolvido numa obra muito importante. Estou totalmente comprometido. Estou envolvido numa obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Por quê? Por que eu vou parar? Por qual razão eu vou parar? Por qual razão eu vou ficar pelo meio do caminho? Por qual razão eu vou abandonar o reino de Deus? Por qual razão eu vou deixar de buscar a vida que é em Jesus? Por qual razão eu vou deixar de buscar pérola de grande valor? Por qual razão? Eu ouvi alguém me dizer alguma coisa. Por isso. Neemias estava com os pés bem assentados. Riram de mim. Você pode ser ridicularizado, é bem possível. É bem possível que o inimigo veja você bem firme no seu propósito e você, servindo a Deus, seja ridicularizado. Vão chamar você de tantas coisas. Aí, trouxa, vai dar o seu dinheiro lá para o pastor? Vai lá dar o teu dinheiro lá para o teu pastor. Quantos já ouviram isso aí? Hein? Talvez muitos deixaram de vir na igreja por causa disso. Você ouviu alguém dizer isso. Só que esses que dizem isso não estão pagando o teu salário. Estão pagando o teu salário? Não estão pagando o teu salário. Não estão te ajudando. Não pagam um aluguel para você. Mas eles estão muito preocupados com o teu dinheiro? Não estão preocupados com o teu dinheiro. Eles estão incomodados com a decisão que você teve de buscar Deus. Porque, de certa forma, quando nós nos levantamos para buscar Deus, as pessoas dizem, opa, tem gente fazendo o que eu deveria fazer, e isso incomoda. Isso incomoda e faz com que as pessoas nos digam palavras para nos demover daquilo que elas sabem que deveriam estar fazendo. Seguimos a leitura. 4 vezes enviaram a mesma mensagem, cada vez lhes respondi da mesma forma. Na 5ª vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia, olha aí, já apelaram. Há um boato entre as nações vizinhas, e Gesem o confirma, que você e os judeus planejam se rebelar, e por isso estão reconstruindo o muro. Então, claro, Neemias estava debaixo da autorização do rei. Então, ele saiu com autorização para reconstruir. Então, ele estava sendo acusado de rebeldia, de traição. Ele era funcionário do rei. Ele era copeiro do rei. Funcionário de confiança. E eles estavam ameaçando de que iam fazer uma fofoquinha. Era isso. De acordo com esse relato, se você planeja se tornar o rei deles, corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito, olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Eu lhe respondi, nada do que você diz é verdade. É tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Nós temos que aprender a ser, gente, nós, cristãos,
homens, mulheres de Deus, nós temos que aprender a ser, nós precisamos aprender isso. Que quanto mais batem, mais forte nós ficamos. Você tem que aprender isso. Não é se atirar no chão e chorar. Não, você tem que levantar e dizer assim, agora mesmo que eu vou. Agora mesmo que eu vou fincar o garrão. Agora mesmo que ninguém vai me demover da minha posição. Eu não vou baixar a guarda. Apesar das vozes contrárias, eu vou continuar. Neemias fez isso. Vou agora mesmo que eu não vou parar. Verso 10. Algum tempo depois fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse, vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Essa noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi, alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Amém? Queridos, nós precisamos desenvolver um coração capaz de suportar as vaias que nós ouvimos. E serão muitas vaias. Muitas vezes as vozes mais desanimadoras vão vir dentro da igreja. Você vai ver coisas dentro da igreja. Você vai ver gente, mau testemunho. Às vezes a pessoa diz que está servindo a Deus. Você estava lá na igreja, com o seu coração aberto e tal. Aí você descobre que aquele irmão abençoado que levanta as mãos para o céu, oh Deus amado, não sei o que mais, é um terror no trabalho. Persegue as pessoas, se relaciona mal com todo mundo, não trata bem as pessoas, briga, fala coisas horríveis. Meu Deus, essa pessoa. Eu pensei que essa irmã, esse irmão era abençoado. Aí daqui a pouco a irmã está envolvida, me falou coisas de outra pessoa, você fica desanimado. É uma voz que vem para você, o mau testemunho. Vejam só, eu me lembro do cego, o cego buscando a Deus, se determinou a buscar a Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é que mandou ele calar a boca? Você lembra quem é que mandou ele calar a boca? Foi os próprios discípulos. Os próprios discípulos, cala a boca, o mestre, não incomoda o mestre. Os próprios discípulos. E muitas vezes você está buscando a Deus. E os próprios discípulos de Jesus acabam sendo um obstáculo para você buscar a Deus. Mas você tem que fazer o quê? Fechar os ouvidos à vaia. É sua responsabilidade fechar os ouvidos. Porque aquele cego, Neemias, continuaram. Não importa. Não importam que estejam contra mim. Não importa que os discípulos tenham dito alguma coisa. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou determinado com aquilo que eu quero fazer, com as coisas que eu propus no meu coração. E Deus está nos chamando a isso. Deus está nos convocando a isso. Porque, gente, sinceramente, isso foi uma coisa que a gente comentou no final do culto ontem. E tem pessoas que ficam, e eu sei que existem muitas pessoas que às vezes você ouve uma palavra forte, e você, o pastor falou aquilo, falou aquele outro, aquele, será que é para mim? Se você acha que é para você mesmo. Se você acha que não é, beleza, aprende igual. Entendeu? Essa palavra é para todos nós, é para mim também. Eu prego para mim. Todos os dias que eu preparo a mensagem, eu olho para mim mesmo. Ô Fabiano, olha isso aí que tu está pregando. Fabiano, isso é para ti também. Isso é para ti. É para a tua vida. Eu prego para mim e para vocês. Então, se serviu o chapéu, aleluia. Se não serviu o chapéu, coloque igual, porque você vai precisar uma hora desse chapéu. Às vezes chove na nossa cabeça. E às vezes tem uns pássaros que passam assim, ó. Você vai precisar do chapéu. Porque você vai, muitas vezes, se surpreender da onde que vem as vozes contrárias para que você sirva a Deus. Às vezes, gente, as vozes da inveja chegam na nossa vida.
As vozes da inveja. Às vezes você está empreendendo coisas lindas. Você teve uma ideia maravilhosa. Você tem sonhos. Você tem crescido de forma extraordinária. Seu crescimento tem afetado sua família. Sua família se estabelece, se fortalece. Seu ministério começa a prosperar. Você começa a aprender coisas que você não sabia. Entendeu? E daqui a pouco alguém começa a implicar com você. Por coisinhas pequenas. Você sabe que isso é um sintoma de inveja. Pode ter certeza. Às vezes tem pessoas que são meio ingênuas. A gente não pode ser ingênuo. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como as pombas e temos que ser astutos como as serpentes. Amém? É equilíbrio. Então você tem que ser simples como as pombas, não pode achar que todo mundo está te invejando, isso é uma loucura também. Né? Não pode ser paranoico, mas você também não pode ser bobinho. Às vezes tem gente que está aqui, ó, te cutucando, e você pensa que alguma coisa realmente que não está certo e tal, e essa pessoa que está te cutucando, que está implicando com você, que não está gostando do que você está fazendo, ela está com inveja, infelizmente. Infelizmente, pessoas perto de nós, no nosso trabalho, ficam pegando no nosso pé, ficam preparando armadilhas, fazendo, sabe, conversa por detrás, chega, olha, fulano de tal está dizendo tal coisa de ti. Inveja. Inveja. E às vezes a gente não se vê tão alto, tão grande, para que alguém tenha inveja, né? Então muitas vezes você pensou assim, mas quem é que vai ter inveja de mim? Quem é que vai ter inveja da minha vida? Olha só a minha vida. Você se enxerga tão pequeno, você é meio simples, como as pombas, então você acha que ninguém pode pensar isso aí de você, mas às vezes tem. E essa pessoa, às vezes, quando você não identifica isso, você acaba se afetando com aquela voz. Ah, meu Deus do céu, né? Pois é, olha só, né? Ela está apontando alguns defeitos, as coisas que eu estou fazendo, e não é que essa pessoa esteja interessada em te corrigir. Porque quando uma pessoa, presta bem atenção, quando uma pessoa está todo momento chamando atenção, está todo momento vendo coisas erradas em você, todo momento, insistentemente, ela está incomodada com a sua vida. Sua vida está incomodando, sua vida está incomodando porque você está fazendo algo bom. Presta bem atenção. E esse algo bom está afetando essa pessoa. Então você tem que ter firmeza, identificar e dizer assim, essa vaia que eu não escuto. Amém? Fechar os ouvidos. Fechar os ouvidos a essa inveja, essas coisas que vêm na sua vida. Às vezes, outras vezes, nós temos pessoas que chegam e nos trazem palavras, e aí às vezes são até irmãos bem intencionados, mas às vezes tem irmãos que têm pouca fé. Sabia? Tem pessoas que têm pouca fé e a palavra deles soa como uma vaia quando nós temos um propósito de fazer a vontade de Deus. Eu me lembro quando a gente começou a construir aqui a igreja, nós tínhamos essa parte aqui só do meio ali, da metade, e a igreja era bem baixinha, né? Metade do que é agora, menos da metade que era. Tá? E a entrada era por ali. E nós determinamos no nosso coração, nós compramos o terreno aqui, e determinamos, não, nós vamos construir. E quando a gente determinou construir, eu ouvi muitas vozes que diziam, pastor, o senhor sabe quanto vai custar para nós aumentar a igreja? Nossa igreja é pequena, nós temos poucos membros, e os que tinham já estão indo embora. Nós vamos inventar, fazer essa construção. Nós não temos gente para botar dentro dessa igreja. Não tem gente para botar dentro dessa igreja. Eu digo, mas vamos ter. Esse irmão, o senhor sabe quanto vai custar isso aí? Não sei. Mas vamos começar. Vamos fazendo. E vamos fazendo aos poucos, e conforme Deus vai nos capacitando, e fomos fazendo. Agora, se eu tivesse ouvido a vaia da falta de fé, nós não tínhamos feito. E às vezes você tem coisas no seu coração, você sonha com coisas
maravilhosa, você quer fazer algo grande para Deus. Eu acho que nós temos que ter isso no nosso coração. O que você está trabalhando grande para Deus? O que você está dentro do seu coração envolvido? Qual é a grande obra que você está envolvido? Porque toda obra que nós fazemos para Deus é uma grande obra. Mas qual é a grande obra que você está assim colocando as mãos na massa? Qual é? Quando você se determina, talvez você vá ouvir gente. E talvez você tenha largado das coisas que você estava fazendo, porque alguém chegou e disse, não. Esse bairro é muito difícil. Volta e meia eu ouço isso aí. Esse bairro é muito difícil. Não fácil ele não é também. Mas nós não vamos negar a dificuldade, mas nós vamos crer no nosso Deus grande. Nós vamos crer no poder da palavra de Deus. Nós não vamos nos dobrar para as vaias. Imagina, quando Jesus diz, vão por todo o mundo e pregue o evangelho. Se os discípulos disseram, mas nós não temos dinheiro, mas nós não temos transporte, mas nós não sabemos o que fazer. Como é que a gente vai chegar? Não teve nada disso. Bom, vamos lá, vamos começar. Vamos indo. E no meio do caminho, o Senhor vai nos ajudando. E é assim que funciona. Eu não sei o próximo passo, mas eu estou caminhando. E Deus vai me mostrar nesse caminhar. E vai ter gente bem intencionada. Olha, eu me lembro, estou me lembrando, né? Vejam só como são as coisas. Como é que é o coração? Uma vez tinha uma irmã da igreja que o filho dela queria ser pastor. O filho dela estava assim, com ideia no coração, vou ser pastor. Vou estudar teologia. Só que ela não estava muito favorável. O sonho dela era que o filho dela fosse outra coisa. Não vou nem falar muito especificamente aqui, tá? E aí ela chegou e falou comigo. Vejam só como é que são as coisas. Fabiano, eu já era obreiro de tempo integral. Fala com meu filho e diz a realidade do que é ser um pastor. Diz para ele que ganha pouco. Diz para ele que é difícil. Diz para ele que não tem vida favorável. Diz para ele que é imprevisível. Eu disse para ela, olha, eu não vou dizer nada. Mas se Deus colocou no coração do teu filho realmente para ser pastor, eu tenho a plena certeza que uma vaia, eu não disse com essas palavras, né? Que uma palavra de incredulidade vai demover ele do propósito que Deus colocou no coração dele. Mas vejam só como é que são. Uma pessoa cristã com uma palavra de incredulidade. Pode acontecer. Gente muito boa, que às vezes são capazes de orar por coisas grandes, mas daqui a pouco você está num embalo tremendo e ela vai lá e traz uma palavra que é um balde de água fria e nós temos que assimilar aquilo dentro do nosso coração. Mas não podemos parar. Você está caminhando, meu irmão? Você está caminhando ou você está parando? Hein? Ou você está paradaço? A palavra hoje é a palavra de Neemias. Eu estou envolvido em uma obra muito importante. Muito importante. Às vezes, como aconteceu com Neemias, as pessoas tentam nos intimidar. Tentam nos intimidar. Às vezes, as pessoas... Eu já tive muitas vezes. E cada pessoa é de uma maneira diferente. Cada pessoa tem uma experiência diferente. Mas eu já tive muitas vezes que as pessoas tentam mudar tua mensagem. Mensagem que Deus te deu. A mensagem da palavra de Deus. Às vezes, querem que você pregue para agradar os ouvidos de quem contribui mais dentro da igreja. Eu já ouvi insinuações de pessoas que contribuíram muito aqui dentro da igreja, de que se você cuidar com o que você vai falar,
você pode receber mais doações, mais ajudas. E nós sempre fincamos o pé nisso, na nossa história. Nunca cortejamos, nem nunca desprezamos ninguém. E nunca mudamos a mensagem daquilo que Deus nos deu. Porque isso é precioso para Deus. Isso é algo que Deus nos entrega como um depósito que precisamos buscar na nossa vida e não podemos mudar aquilo que a palavra estabelece. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. E de repente alguém também na tua vida tenta te intimidar. Tenta te intimidar com as coisas do passado, com os teus erros, com os teus tropeços, com o teu jeito de ser. Mas lembra do seguinte, meu irmão, nós precisamos continuar. Precisamos continuar. É claro que cada um de nós tem uma história. Eu cometi muitos erros na minha vida. Quantos aqui cometeram poucos erros? É que bom, hein, irmãos? Aleluia, essa congregação está afiada. Aleluia. Todo mundo aqui cometeu muitos erros. E muitas vezes as pessoas tentam nos definir por esses erros, nos marcam alguns erros assim, pá. E tem alguns erros que nós cometemos que ninguém sabe, é ou não é? Você fica bem quietinho, fala para ninguém, vai lá e tal, beleza, tudo bem. Mas tem outros erros que nós cometemos que todo mundo vê. Todo mundo vê. E às vezes esses erros são colocados para nós. Toma, olha aí, ó. Olha o que tu fez. Aí trazem de novo, ó. Lembra disso aqui? Lembra disso aqui? Lembra disso aqui? Meu Deus, como nós, sabe, nos abalamos com isso. Nos abalamos profundamente, ficamos magoados. Mas nós não podemos deixar que o inimigo nos tire do caminho. Precisamos levantar nossa cabeça, porque no fim, gente, presta bem atenção, no fim, você é responsável e eu sou responsável pela nossa caminhada. Jesus nos chamou, Jesus nos capacitou, Jesus está conosco. Então eu não posso de maneira nenhuma chegar e dizer assim, porque o pessoal me desanimou, porque o fulano de tal me disse tal coisa, porque eu não tive um tempo favorável, um lugar favorável. Escuta, quando você determina no seu coração buscar a Deus, não existe ambiente favorável, a não ser aquele que o Deus Trino cria para nós, que é na sua presença, que é quando buscamos sua face. Quando buscamos sua face, o ambiente é favorável, mas é dentro de nós que o ambiente se estabelece, é dentro de nós que ele fica favorável, é dentro de nós que ele se fortalece e nos impulsiona para frente, porque no exterior, circunstancialmente, você vai encontrar apoios aqui e acolá, mas nós não podemos depender dos apoios para seguir. E vou dizer mais, quando você finca o pé mesmo, você finca o pé, aí aparecem os bons apoios. Aí você começa a encontrar gente que tem o mesmo espírito que você, a mesma determinação que você, e aí você se irmana com essas pessoas. Agora, em nome de Jesus, eu quero desafiar cada um de vocês nessa noite, a que você caminhe independente das vaias que você ouve. Independente das vozes contrárias. Desliga. Para de ouvir. Para de dar conversa. Tem pessoas, gente, pelo amor de Deus, tem pessoas que vão minando a nossa vida e você fica, aí você vai na casa delas. Você sai arrasado desses lugares, mas você vai igual. E você fica ouvindo. Aí você vem para casa, ai meu Deus do céu. Que isso, gente? Que isso? Se você está sendo destruído, então, fecha o ouvido, não vai mais ali, não está sendo bom para você. Você está buscando sarna para se coçar? Não, não mesmo. Está louco? Em lugares que estão tão intoxicados, as pessoas ficam indo, aí vêm falar depois.
Ai, porque fulano me disse tal coisa, fulana me disse tal coisa. Mas para de ouvir, é sempre essa lenga-lenga. Temos que seguir em frente. Temos uma grande obra para fazer. Não podemos descer. Entendeu? É isso, não vou descer para essas conversas fiadas. Não vou descer para esses convitezinhos que só querem semear a semente do mal dentro do nosso coração. Não queremos isso. Tem que, sabe, tem que ter objetivo. E quando você fica dando trela, e tem outras que são pessoas que vão na sua casa e que ficam te jogando coisas. E você fica perguntando. Eu, quando não quero conversa, não pergunto nada. A pessoa começa a jogar coisa. Tá bom. Aí você fica. Tem gente que é curiosa. Não sei. E fica. Aí a pessoa fica, joga. E joga coisa para você. Joga coisa para você. Joga coisa para você. Te sobrecarrega. O que vai... Olha, nem sabe o que eu descobri de um irmão da igreja. O que vai te ajudar? O que vai te ajudar? Se vai ajudar essa pessoa que está mal? Não, não vai. Então o que você quer saber? O que você quer fazer? Você não vai fazer nada, você nem orar vai. Porque muitas vezes você não ora nem por você, orar pelo outro. Não, é que ouvir, vamos ver o que está acontecendo com o irmão, é só por orar, só por orar. Não é nada. Então deixa. Vai fazer. Às vezes as pessoas dizem, olha, sim, uma vez me chegando, disseram para mim assim, nem sabe, tem uma notícia, eu digo, é boa? Não, então não quero nem saber. Não posso fazer nada, não me conta. Eu já tenho o suficiente. Eu já tenho o suficiente, meu irmão. Você já está assim, atochado de notícia ruim. Vamos se alimentar, vamos ser surdos para as vaias que tentam nos deter de fazer a obra de Deus. Amém? Amém mesmo? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. A voz de Jesus tem que falar mais alto no nosso coração. Tem que falar mais alto. E daqui a pouco, eu sempre digo isso, vou continuar a dizer. Daqui a pouco, sua firmeza é que vai ganhar os seus parentes para Jesus e os seus amigos. Não tem coisa mais maravilhosa para você dobrar. O Espírito Santo usa isso. Vai dobrar a consciência de alguém. Ver um cristão perseverante. E aí, como é que tá? Tu continua na igreja? Nunca fizeram essa pergunta pra você? Continua na igreja? Continuo. Por que será que perguntam isso, hein? Por que será que perguntam isso? Continua na igreja? Claro que continua. Claro. Isso aí, gente, vai entrando na consciência. E a pessoa começa a se perguntar da sua própria vida espiritual. Tenha certeza disso.